pequeno contratempo não foi possível, mas ainda anunciamos ontem a presença, na manhã de hoje, da nossa professora secretária de Educação do município de Tupanciretã, a professora Rosane Tasqueto de Doné, uma vez que está confirmado no início de agosto, agora, na próxima segunda-feira, retomam as aulas presenciais ou mistas aqui em Tupanciretã por parte do Poder Público Municipal de Tupanciretã. E é claro que para a gente ampliar essa informação, nós nada como o melhor é conversar com quem realmente é o gestor dessa questão, que é o município de Tupanciretã, e a pessoa responsável pela gestão da Secretaria de Educação, que é a professora Rosane Tasqueto de Doné, que gentilmente atendeu o nosso convite e está junto conosco agora para ampliarmos essas informações desta mudança, né, na questão do ensino público municipal aqui em Tupanciretã, ou seja, a retomada das aulas em sala de aula. E é claro que isso gera preocupação, gera cuidados, né? Mas é o caminho, nós temos que retornar aquilo que a gente tinha há tempos atrás. Felizmente, os números da Covid estão estáveis e com tendência de queda, né? Está estabilizado, e isso é fundamental para que possamos ter. Mas, para que isso se concretize, muita coisa aconteceu, né? Nós estamos aí com mais de ano com a Covid e muita coisa fizemos de certo, muitas coisas fizemos de errado, e estamos aprendendo como todo mundo em todos os setores, aqui na rádio, na prefeitura, no seu comércio, na sua atividade, na sua vida pessoal, enfim, está todo mundo aprendendo aí. Mas como é que vai ser essa retomada? Quem pode nos falar é Rosane Tasqueto de Doné, nossa secretária de Educação de Tupanciretã, a quem eu saúdo com bom dia. Professora, bom dia, como é que está, amiga? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Hoje fomos convidados, então, para dar um panorama do que está acontecendo na Secretaria Municipal de Educação. Realmente, Miguel, essa pandemia foi uma situação assim diferente para todo mundo, né? A gente ficou sem saber o que fazer, né, a princípio. Depois, aos poucos, nós fomos retomando as nossas tarefas e fomos centralizando aquilo que realmente era importante para a educação e fomos buscando conhecimento. E aí, então, nós ficamos realmente parados. Nós faz mais de ano que a gente não estamos parados, né? Mas as escolas sempre funcionaram, sempre tiveram abertas, sempre recebendo nossos pais, assim que fosse necessário. Nós fizemos um trabalho bem sério, bem responsável, juntamente com nossos diretores e professores. Nunca deixamos nosso aluno sem aquele amparo e aquele cuidado necessário. Então, durante esse período, fizemos um trabalho remoto, com material físico para aquelas crianças que não tinham esse acesso à internet, e também os trabalhos dentro das plataformas. Algumas escolas conseguiram, alguns professores. Eu acho que foi um aprendizado para todos nós durante todo esse período de pandemia que ainda ocorre. E nós tivemos várias vezes um propósito de iniciarmos as nossas aulas, o que não aconteceu. Nós estávamos com um calendário preparado para março, outro para abril e junho. E aí foi se modificando. A preocupação era muito grande em relação à saúde. Hoje nós estamos com todos os nossos professores vacinados com a primeira dose, muitos com já a primeira e segunda doses da vacinação. Então, a gente se preocupava muito com essa situação, porque sabíamos que os nossos professores não poderiam correr esse risco da sua saúde e também da saúde de seus familiares. Então, o município está, graças a Deus, com índice baixíssimo, né, do Covid. Para quem teve com quase 800 casos, hoje a gente está em torno de 17, 18 casos dentro do município. Queremos zerar isso, mas aos pouquinhos a gente está chegando lá, sim. Aí, Miguel, nós temos um decreto organizado, feito, né, o decreto 6.132, que acontece, então, as nossas aulas têm um retorno programado para o dia 2 agora de agosto.
Esse retorno às nossas atividades, ela vai acontecer de três formas. No dia 2, nós temos o retorno da educação infantil das crianças de berçário, de 0 a 3 anos, e de 4 a 5 anos da educação infantil, e também primeiros e segundos anos do ensino fundamental. No dia 3 de agosto, na terça-feira, então, as crianças do terceiro, quarto e quintos anos. E no dia 4, na quarta-feira, do sexto ao nono ano. Isso, então, significa que nós vamos estar com o nosso grupo completo de alunos, a nossa escola aberta para todos, a partir da quarta-feira. Então, na segunda, na terça e na quarta, vamos retornando devagarinho, para que as escolas vão vendo as maiores necessidades e sempre com todos aqueles cuidados necessários que nossos professores, as nossas direções, os nossos funcionários já tiveram todo esse trabalho realizado o ano passado, este ano, de como deve receber essas crianças na escola, né? Fazendo todo aquele protocolo dos 3 As, né? Que são as formas que nós temos de seguir o que vem pedindo o governo do Estado. Recebemos agora pela manhã uma comunicação através da M-Centro, que antes nós estávamos solicitando de 1,5 metro o distanciamento entre as crianças dentro da sala de aula. Agora, a última matéria que nos repassaram, que está sendo analisado, né, mas já divulgado, que será de 1 metro uma criança da outra. Todo mundo de máscara, o álcool vai ser passado na criança, o termômetro também, em todas as pessoas que entrarem dentro da escola, a sanitização também vai ocorrer, né, cada saída de aluno e entrada de novo. Então, os cuidados necessários, todas as equipes estão preparadas para isso. Vamos voltar, queremos voltar. Nós já recebemos aqui manifestações do Ministério Público pedindo e solicitando que retorne as atividades que são necessárias. Eles colocam, inclusive, que a escola deveria ser a última a fechar e a primeira a abrir. Não é o que ocorreu, né? Estamos praticamente tudo voltando ao normal e as escolas, ainda muitas escolas no estado do Rio Grande do Sul, como o nosso município, não retornaram. O COI liberou as escolas do estado e liberou as escolas particulares, né? Então, as municipais nós fizemos de outra forma, abrimos mais, expandimos mais os nossos plantões com os professores dentro das escolas, e isso fez com que as crianças viessem mais para nossas escolas e tirassem as suas dúvidas em relação ao material. Sabemos, sim, que os pais colaboraram muito nesse período com seus filhos em casa, houve uma colaboração enorme das famílias, né, para realizarem as tarefas. Mas muitos pais não conseguiam realizar essas tarefas. Então, a gente abriu mais as escolas e recebemos. Nós tivemos um caso de uma criança, durante esses plantões, que ela foi para a escola e depois foi averiguado que essa criança estaria com Covid. Mas foi feito todas as medidas, isso lá no mês ainda, acredito eu, tenha sido no início do mês de junho, final de maio, que nós estávamos com a pandemia em alta, e ninguém da escola adquiriu ou pegou. Por quê? Porque usaram a máscara, usaram as proteções necessárias e também usaram o álcool, sabão e tal. Então, isso é fundamental para que a gente retorne agora. Todas as nossas escolas sabem qual o procedimento se uma criança chegar com febre, se uma criança chegar muito gripada na escola. Ela vai ser chamada a família, eles seguem todos aqueles que está dentro do plano de contingência de cada uma das nossas escolas, que foi um trabalho bem firme, bem dedicado de todas as escolas, realizando juntamente com
a nossa enfermeira e a nossa nutricionista da Prefeitura, da Secretaria da Saúde, que nos deram essa assistência toda para que esse plano fosse realizado com a maior consciência e tranquilidade para que a gente pudesse abrir as nossas escolas agora. Usamos um período maior para que a gente pudesse realmente se organizar, também outras organizações a Secretaria precisava, que foi a situação da merenda e o transporte escolar. E durante esse período também, Miguel, nós fizemos a distribuição de kits da merenda escolar para 1.200 alunos da rede municipal de ensino, todas as crianças que estavam, que possuíam a Bolsa Família receberam, tanto da cidade quanto do interior, receberam esses kits de merenda para facilitar, porque a gente tinha este valor, então nós fizemos essa distribuição ainda no mês de maio. E realizamos o que a Secretaria precisava fazer, esse contato com as nossas escolas, esse contato com as nossas famílias, Miguel. E ainda estamos trabalhando nisso, né? Nos preparando com muita ansiedade, eu acho, nossas escolas, nossos professores me mandam foto, me mandam vídeo, limpando a escola, deixando assim, eles estão realmente com saudade das crianças, né, e daquele fluxo de crianças, de professores e de pais nas escolas. A gente também está ansiosa para voltar a esse clima de escola, e acreditando, né, na realização segura e tranquila desse retorno. Isso que nós precisamos, né? Sem dúvida. Bem, professora, a senhora fez uma ampla e detalhada explicação do que aconteceu e do que está se preparando para a retomada. Fiquei com algumas curiosidades. A senhora comentou que estão atendendo os chamados 3As. Desculpe a minha ignorância, mas o que é o 3As? Eu também fui à pesquisa, tá, Miguel? Tá Os bom. 3As, eles estão de acordo com o decreto estadual, né? É o novo sistema dos 3As, que é o sistema de monitoramento, que é o aviso, o alerta e o ação. Este é do novo sistema do governo do estado, né? Que a gente observasse muito isso. Então, a gente segue esses padrões todos desse sistema aí estadual. Perfeito. Bem, com relação à retomada das aulas, elas vão ser todas 100% presenciais ou vai ser um modelo híbrido? Miguel, nós fizemos uma pesquisa e pedimos aos nossos diretores para que eles entrassem em contato com os pais, justamente para que a gente tivesse uma noção das crianças que retornariam às escolas. Nós estamos pedimos sim para os diretores para que eles fizessem um trabalho dentro das escolas de nós voltarmos com a grande maioria dos nossos alunos. Agora, com distanciamento de 1 metro, porque antes era 50% das crianças que poderiam voltar às escolas. Depois eles tiraram esse percentual e passaram, então, a exigir 1,5 metro de distanciamento. Agora está se exigindo 1 metro de distanciamento. E com isso, então, mais crianças poderão voltar às escolas. Se isso está acontecendo, Miguel, é porque eles estão nos dando esta segurança para que voltemos às nossas aulas com esse distanciamento. Então, mais crianças retornarão. Nós vamos fazer assim, as escolas, tem muitas escolas que não, principalmente as do interior, que não são tantos alunos, eles conseguem colocar 100% das crianças dentro da sala de aula. Ok, não tem problema nenhum, volta-se com 50%, 100% dos alunos nas escolas. Aquelas que conseguirem realizarão desta forma. As outras, então, vão fazer da seguinte forma: um grupo vai se trabalhar, aí as escolas, cada uma vai ter essa definição na sua própria escola. Um grupo vai trabalhar 1 semana dentro da escola com o seu professor, e as outras crianças que ficarem em casa vão receber esse material, o material físico. Nós não vamos usar mais as plataformas.
Isso ficou definido com os nossos coordenadores, porque as crianças elas precisam voltar às escolas. Então, uma semana se realiza com uma equipe, com um grupo de alunos, atingindo esse 1 metro de distanciamento, e na outra semana o outro grupo. Aí quem está em casa vai fazer o trabalho de casa e vai voltar na outra semana para tirar as suas dúvidas, o professor vai estar ali para isso. O que nós vamos fazer agora no início, Miguel? Nós vamos ter que fazer um diagnóstico de como essas crianças estão, que nível de aprendizagem essas crianças estão retornando às nossas escolas. Se preciso for, e vai ser, retomar atividades que foram realizadas no ano anterior. O nosso segundo ano, né, que estava ano passado no primeiro ano, essas crianças não tiveram aula, elas não voltaram para as escolas. E é a fase da alfabetização, é uma das fases mais lindas que uma criança possui, a descoberta da leitura, a descoberta que eles já vêm realizando desde a educação infantil, né? Então, nós temos essa grande preocupação de que essas crianças, que a gente saiba onde que eles ficaram com maior defasagem, para que se atinja essas deficiências e que prossiga dali fazendo um trabalho. Então, o trabalho do nosso professorado, dos nossos gestores hoje, coordenadores, vai ser um trabalho, a partir da semana que vem, muito relevante para a educação retomar as suas atividades normais. Vai levar um bom tempo. A questão da ida da criança à escola, antes da pandemia, era uma obrigatoriedade. Os pais tinham o dever e a obrigação de levar os alunos, pais ou responsável, até a escola. Inclusive, eles eram judicialmente acionados se não assim o fizesse. Na questão agora da pandemia, isso mudou um pouco. Nessa retomada, é obrigatório o pai, o responsável, levar o filho presencialmente até a escola, ou ele pode optar por permanecer em casa e receber o material, conforme a senhora colocou, que em algumas escolas pode acontecer em alguns momentos? Poderá ocorrer sim, Miguel. Nós estamos preparados para isso. Nosso trabalho agora é conscientizar os pais, conscientizar as famílias da importância desse retorno às nossas escolas, porque o período foi muito longo. As deficiências aumentaram mais. Nós temos crianças no 9º ano que estão se preparando para o ensino médio. As escolas do estado já retomaram, e fazendo dessa forma também, forma híbrida, forma de crianças nas escolas, porque as salas não podem comportar 100%, né, todas as crianças, e a forma que as crianças ficam em casa, então a forma remota. Muitos casos vão ocorrer, alguns casos, a gente espera que sejam poucos, a gente está pedindo justamente essa conscientização dos pais, né? Mas tem algumas crianças que têm algum problema, alguma coisa, a gente vai entender dessa forma, né? Então, essas crianças, com certeza, vão receber esse trabalho sempre no remoto. Então, essa criança, ela vai ficar com mais, talvez, deficiência que as outras que vão estar em sala de aula e retomando essas atividades junto aos pais, então, junto aos professores. A gente coloca, assim, para que as famílias tenham essa consciência. Nossos professores todos estão vacinados, então, sim, pode ocorrer de pegar a gente sabe que muitas pessoas vacinadas pegaram novamente o Covid, mas se nós tivermos todos aqueles cuidados possíveis, a gente evita tudo isso, né? Certo. A gente sabe que tem alguns pais preocupados com isso, né, Miguel? Não vamos respeitar, mas gostaríamos, sim, dessa consciência de que o aluno deve estar na escola. A promotora de justiça nos pede para retomar com todas as crianças. Aí a gente pode até consultá-la, né, para ver qual é a nossa atitude diante de alguns pais que não enviariam. Nós respeitamos também isso, né, Miguel? Claro. Porque também a saúde das crianças é fundamental para todos nós, né? E as famílias têm essa preocupação, sim. Por exemplo, o nosso ouvinte, o Leandro Pereira, colocou aqui no chat da live, né? Diz ele, abre aspas, sabemos que o ideal seria a primeira vacinação dos alunos. Covid não está erradicada, longe disso. Caso o aluno contrair a Covid, quem será responsabilizado? O município, o Estado, a União, o federal ou os pais?
a proteção superficial para os alunos, ele coloca. Quer dizer, ele faz um questionamento, no entender dele, acha que as crianças deveriam ser primeiro vacinadas, né? Me parece que os especialistas não dizem isso, pelas informações que eu tenho. Mas quem seria o responsabilizado? Quer dizer, a responsabilidade, pelo que eu entendi que a senhora colocou, é o pai. Ele decide se envia ou não a criança à escola e ele assume a responsabilidade. Evidente que se ele tem o direito também de saber o que a escola está fazendo, o que a entidade está fazendo no sentido de proteger o seu filho. Mas a decisão é dele. Sim. Miguel, assim, a gente sabe disso, mas queríamos colocar assim, que nem sempre isso, a gente teve várias discussões com órgãos judiciários, no caso, que a criança nem sempre ela vai pegar o Covid na escola. Ela pode pegar no convívio social, na família e não necessariamente na escola. Porque nessa escola que eu te falei no plantão, essa criança trouxe de casa. E ninguém da escola que estava atendendo, no momento os professores ficaram apavorados, mas depois viram que não, que ninguém pegou. Por quê? Porque o cuidado foi tomado, né? Claro que a responsabilidade é todos nós, né? Todos nós temos essa responsabilidade. A família tem responsabilidade, a escola tem responsabilidade, o município tem responsabilidade. Assim, nós não temos que julgar quem tem responsabilidade. Todos somos responsáveis, né? Perfeito. Então, nem sempre essa criança vai ter esse problema, vai acontecer dentro da nossa escola. Se a nossa escola agir corretamente, como ela deve agir, desde o momento da merenda da criança, que a criança vai comer a merenda, ela vai ter que ter um espaçamento maior e ela vai ter muitas pessoas ali próximas dela cuidando. Então, nós vamos tentar fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Mas hoje se sabe, Miguel, que se está abrindo muitas coisas, né? As pessoas não deixaram de ir ao supermercado, não deixaram de ir à farmácia. O nosso centro voltou a ter bastante convívio social, né? Então, não é a escola responsável por tudo isso. Nós também temos que analisar o que toda essa rede está fazendo para evitar esse contágio, né? Respeitamos sim a vontade dos pais. Perfeito. Ainda não está concluída, mas eu estou acompanhando uma pesquisa que está sendo feita em que a maioria dos casos, pelo menos no Brasil, e me parece no mundo está sendo assim também, são contraídos no ambiente familiar. Ali é que as pessoas, na maioria das pessoas, estão sendo contaminadas. Por quê? Porque a pessoa relaxa, ela está num ambiente que ela tira a máscara, fica mais próximo de seu familiar, fala mais próximo, né? Essa transmissão de gotículas muito próximos, né? Tem um cuidado menor do que quando está num ambiente de convívio social, econômico ou financeiro, enfim, de atividades que as pessoas relaxam um pouco. E essa pesquisa ainda não está concluída, mas a grande maioria dos casos. Isso aconteceu, por exemplo, em Nova York, ficou muito claro isso. Quando Nova York fez lockdown, houve muita contaminação interna, dentro da casa onde as pessoas estavam ali reclusas. O cuidado tem que ser em todos os ambientes, como a senhora bem colocou. Professora, uma outra questão. Transporte escolar, como é que vai ser, como é que vai funcionar? Porque aí também há necessidade do distanciamento, né? E como é que essa questão vai ser colocada na prática para o transporte escolar? Eles precisam, já foi trabalhado isso, o setor de transporte escolar, eles sabem do distanciamento, eles precisam estar com seus termômetros, a criança não pode entrar com febre e gripado dentro do nosso transporte. É obrigatório também o uso da máscara, não entra sem a máscara, e também eles têm que respeitar, no momento que eles liberam essas crianças, eles têm que colocar o álcool líquido no transporte, fazer toda aquela higienização, o álcool líquido, hipoclorito, enfim, aqueles produtos que são necessários. Eles sabem de tudo isso, né? Já foi repassado e esse cuidado é necessário. Então, a gente está aguardando que tudo isso aconteça conforme os protocolos estabelecidos pelo governo estadual e governo municipal e administração municipal. Perfeito. A Adriane Bonotto levantou uma questão. Qual será o horário das aulas? Até o meio-dia? Como é que vai ser o horário das aulas nas escolas municipais? Miguel, antes nós tínhamos deixado um último horário, né? Das 8, seria das 8 às 11. Nós conversamos muito, vimos através
de decretos também, não tem que seja 3 horas. Tem que fazer a higienização dessas salas de aula quando sai uma turma e recebe outra turma. Então, nossos períodos serão das 8 horas às 12 horas, para que a gente aproveite bastante este tempo que a criança vai estar na escola. Né? Nós definimos isso, já passamos para os nossos diretores, eles estão se organizando. O nosso quadro de professores pode ser que tenha alguns poucos casos ainda para a gente definir, para fechar todo o nosso quadro. E tem um pessoal que fez cirurgia agora, tem gente que está com atestado médico, nós temos alguns casos, mas cirúrgicos, né? Uhum. E comorbidades, todos estão vacinados. Perfeito. Professora, como eu comentei antes na abertura, todos nós estamos vivendo uma excepcionalidade, né? A humanidade toda viveu um caso de exceção nessa questão da Covid e todos estamos aprendendo com ela. A senhora já é professora com uma boa experiência, vivenciou várias gerações, algumas gerações passando pelas escolas. Talvez possa nos avaliar, não sei se já é possível ter essa avaliação ou não. Porque a criança, a senhora já comentou a questão da criança que estava sendo alfabetizada, que vai ter bastante prejuízo nessa questão. Mas, num geral, os alunos da alfabetização ao grau universitário viveram um momento diferente, em que, claro, tiveram alguns prejuízos de aprendizado, mas também uma experiência de vida que poucas gerações tiveram. Qual é o maior prejuízo que a senhora vê no aspecto do aprendizado, da escolaridade, para os alunos que viveram este período da pandemia até agora? Miguel, sabe assim, a gente debateu muito sobre isso, né? O que nós poderíamos fazer para evitar essas lacunas que vêm ocorrendo? Nossa preocupação, assim, grande, maior, é a parte da alfabetização, sabe? Porque essas crianças, para elas terem essa aprendizagem, elas precisam de pessoas de conhecimento ao lado delas para que elas aprendam. E isso vem ocorrendo desde da educação infantil, lá do berçário, todo um trabalho, elas seguem a BNCC. Então, o que cada série precisa fazer para vencer aqueles conteúdos de cada ano para que eles passem para o outro ano? O que ocorreu o ano passado? Não teve reprovações. E muitas crianças passaram de um ano para o outro, porque isso ficou estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação, que não houvesse essa reprovação, mas a criança levou essas deficiências, essas lacunas de aprendizagem. Eu vejo assim, bastante preocupante são os anos iniciais e os anos finais. Os anos finais, porque eles devem estar preparados para o ensino médio e não podem deixar conteúdos essenciais, e isso nós batemos sempre, mesmo agora no plantão e quando eles estavam, porque nós tínhamos até então o plantão e o reforço nas nossas escolas. E a gente pediu sempre, entrem firmes nos conteúdos essenciais, né? Aqueles conteúdos talvez que não sejam tão importantes, que o nosso professor sabe, ele está ali no dia a dia, ele tem conhecimento do que é a essência para uma série, que batesse muito nessa essência. E aí a gente teve esse retorno. Então, é difícil, Miguel, a parte da matemática, a parte do português também, né? Em todas as disciplinas, todas elas são fundamentais e importantes, mas elas vão, uma é sequência da outra. E para que aconteça isso, ele não pode ficar defasado em nenhum conteúdo, porque ele não vai conseguir avançar. Então, não tem por que nós avançarmos agora e deixarmos essas lacunas. Precisaremos trabalhar essas lacunas para poder prosseguir nos conteúdos dos anos. E nós temos pouco tempo no 9º ano. E o 2º ano, eu tenho uma preocupação muito grande com o 2º ano, porque eles não tiveram vivência de escola, de professor, eles tiveram um aprendizado nas suas casas. A gente sabe que o trabalho foi, assim, incansável dos nossos professores, mas
o contato direto foi difícil, né? Então, vamos trabalhar bastante firme naquilo que é essência, naquilo que é principal para o conhecimento. Resgatar aquilo que não conseguiram aprender durante esse período de pandemia, né? E realmente, Miguel, foi muito difícil, a gente ficou assim, no início a gente ficou sem chão, o que nós fizemos agora? O que é possível fazer? E isso não foi realidade do Tupanciretã, isso foi realidade de região, foi realidade mundial, né? E ainda estamos sofrendo com isso. Mas também temos que ir aos poucos retomando ao mundo real, né? Ao novo mundo, porque as coisas mudaram tanto, né, que a gente precisa analisar melhor um pouco tudo isso, né? Conscientizarmos do que realmente aconteceu na humanidade, né? Perfeito, muito bem. Bom, alguns ouvintes estão discordando aqui. A Cris Marques Flores diz que se é tão segura que as crianças têm que ir para a escola, por que temos que assinar um termo de responsabilidade? Me parece que ninguém está afirmando que não há nenhum risco, né? Me parece que todo mundo está afirmando, a sensação que eu tenho é que todo mundo afirma de que está se fazendo a proteção, maior proteção possível em todos os ambientes, seja na escola, seja no comércio, seja em atividades em que as pessoas estão indo. Mas a Cris está questionando isso. Se é tão seguro, por que temos que assinar um termo de responsabilidade? Este termo é um termo que vem do Estado. É um termo que a gente precisa saber se a criança vai ou não para a escola. Então, nós temos que nos responsabilizarmos também, né? Se nós vamos mandar a criança para a escola, é aquilo que eu falei antes, né, Miguel? A gente está sempre, parece, arrumando quem é culpado para ir, se acontecer isso. Eu acho que todos nós, se nós agirmos corretamente e seguirmos os protocolos, as coisas não vão acontecer. Mas esse documento ele é uma exigência do Estado do Rio Grande do Sul, ele nos cobra isso, né? Tanto as escolas estaduais quanto particulares e municipais. Todos eles deveriam ler e entender bem este termo de responsabilidade. A senhora salientou, eu também vi essa informação, de que a maioria dos especialistas, a grande maioria, né, se não quase que a totalidade, afirmam de que as escolas deveriam ser os últimos ambientes a serem fechados e os primeiros a serem abertos. E no Brasil não aconteceu isso, a maioria dos países aconteceram isso. Mas a Cássia Corrêa também discorda, ela diz que as crianças têm que tomar a vacina para todas as crianças, ela diz que as crianças pegam também e que é melhor as crianças em casa do que pegar o vírus, né? Ela diz que pede-se 1 ano, que se espere, que é verdade também que as festas, as pessoas, os outros contraem. A Cássia Corrêa argumenta de que, no entender dela, é preferível que a criança fique em casa do que corra o risco de pegar o vírus. A gente respeita o posicionamento de pais e de famílias, né? Vamos respeitar isso, lógico, temos que respeitar, por isso esse termo de responsabilidade, no caso de que se a criança também não aprende ou tem as dificuldades, a família também tem que se responsabilizar, assim como nós, secretaria, nossos professores e nossas escolas. A vacinação, eu estou entendendo agora, porque eu vi nas nossas redes sociais, da nossa administração, da Secretaria da Saúde, que a partir da semana que vem eles vão fazer a vacina das crianças de 12 a 17 anos, porque os 18 anos entra naquelas regras ali, que já acredito eu que semana que vem já aconteça essas vacinas até os 18 anos. Não tem vacinas para crianças pequenas, ainda não foi liberada. Eu acho que a nossa enfermeira, né, ela deixou bem claro isto. Uhum. Mas essa vacina de 12 a 17 anos são para as crianças que possuem comorbidades. Então, nós estamos já chegando nos nossos alunos, mas os pequenos ainda não temos essa vacina. Mas se o pai optar de ficar com seu filho em casa, é uma decisão de pai. Respeitamos isso, sem dúvida nenhuma. Mas hoje a gente também tem responsabilidade de Ministério Público, que nos cobra esse retorno, nós temos responsabilidade de conselhos estaduais de educação, conselhos nacionais de educação, que nos cobra esse retorno. Então, por isso esse termo de responsabilidade. Eu me responsabilizo de deixar meu filho em casa. Eu me responsabilizo pela aprendizagem do meu filho em casa. Então, não é só a escola que tem essas responsabilidades. Nós temos que trabalhar juntos,
família e escola, sempre para o melhor para o seu filho. Claro que a gente tem essa preocupação. Não penso que nós aqui, não, nós estamos dando esse passo importantíssimo dentro do nosso município, né? Com esse retorno. Nós temos 2.200 alunos dentro da rede municipal. Então, é por isso até que até hoje a gente segurou, a gente manteve essas crianças em casa, enviando esse material. Mas agora acreditamos que com essa diminuição dos casos na nossa cidade, com essa também, porque nós tivemos uma reunião com a Promotoria Pública da Educação, e assim, existe também uma obrigação nossa desse retorno. Mas respeitamos esta mãe, respeitamos as famílias que assim acharem, né? Claro. Mas nosso passo nós temos que dar. Perfeito, sem dúvida. Bem, secretária, se a senhora quer tocar algum outro aspecto com relação a essa questão do retomada das aulas, por favor, fique à vontade, mas eu lembrei também de alguns outros aspectos ligados à sua secretaria que tenho curiosidade de saber. Por exemplo, como é que está a nossa escola cívico-militar, que é uma novidade que surgiu no meio de toda essa questão aí da pandemia e que, claro, como toda escola, também sofreu esse impacto. Como é que está a escola cívico-militar, hein? Miguel, essa escola realmente chegou, né? Uma escola, ela é diferenciada pelo trabalho que vai ser executado lá dentro, é uma escola cívico-militar, com normas da cívico-militar, e a gente viu, eu que tenho muito contato com os outros municípios, né, através da M-Centro Santa Maria, muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul optaram por esta forma de educar também. Então, o nosso prefeito lutou bastante, foi a Porto Alegre e trouxe para cá, procurou todos os órgãos possíveis, nos ofereceram essa escola, o estado do Rio Grande do Sul, a Coordenadoria de Cruz Alta, nos repassou 2 escolas. Uma, então, foi repassada, que é o Hermínio Beck, foi repassada à Secretaria da Saúde, e a escola Tupanciretã nós assumimos enquanto escola da Rede Municipal de Ensino. Hoje, então, essa escola chama-se Escola Municipal de Ensino Fundamental Cívico-Militar Coronel Marcial Gonçalves Terra. Ela o nome é bem expressivo, bem grande. Ela vem com um embasamento um pouco diferenciado, né? As crianças lá vão ter uma disciplina que todas as nossas escolas trabalham, mas lá, sim, vai ser uma escola onde eles vão usar fardas e vão usar os abrigos também, dentro daquilo que se exige dentro de uma escola cívico-militar. Também lá nós vamos ter os militares da reserva, que vão dar o atendimento a essas crianças, eles vão estar sempre dentro da escola. Então, nós vamos entrar no respeito à cidadania, respeito à ética e muitas outras partes de cidadania que será bem trabalhado dentro dessa escola, porque ela vem com uma normativa um pouco diferente das demais. Mas ela é uma escola municipal, segue os padrões das escolas municipais, e ela também utiliza o nosso quadro de professores. Nós já realizamos esse quadro, o quadro está completo dentro dessa escola, nesse período pouco de tempo, nós conseguimos fazer isso. Então, nós temos a nossa direção, nossos gestores, a nossa coordenação e todos os alunos, nós estamos com 220 alunos dentro dessa escola, e dizer, Miguel, está convidado também, e a comunidade ter conhecimento, que dia 10, às 10 horas da manhã, será feita a inauguração desta escola, e nós já estamos com banda militar, com autoridades estaduais, autoridades municipais, para fazermos, então, a abertura dessa escola, da escola cívico-militar, assim, como nós viemos chamando esta escola dentro do nosso município. Ela se tornou uma realidade, é um diferencial dentro do município. Perfeito. Uma outra questão, professor, que também tenho curiosidade, é a questão da creche ali do Gaúcho, que foi concluída no aspecto de material, né? A escola me parece que estava pronta, mas faltavam alguns mobiliários, me parece, e eu não sei se ela já está em atividade ou não.
a escola, a EMEI Maria de Lourdes Almeida Pimentel, ela está pronta, já está atendendo alunos e nós já estamos com um número bem expressivo de alunos. Ela já está com o quadro pronto e ela também estava nos plantões já, os plantões de atendimento aos alunos. A Cívico-Militar, ela fez agora as matrículas dos alunos, porque até então os alunos estavam nas suas escolas atendendo, porque nós não podemos deixar lacuna na vida da criança, ele tem que estar com todas as presenças. E, então, a Cívico vai iniciar agora dia 2. A Maria de Lourdes, ela já iniciou, porque é uma creche, então, ela é uma escola de educação infantil, ela não precisa ter aqueles dias letivos certos. Ela já estava de plantão, já estava no atendimento, é uma escola que já estava funcionando, e toda a parte de mobiliário, inclusive, a gente convida, assim, é uma escola que ficou, uma escola muito bonita, por sinal, e atendendo as crianças daquela zona do nosso município, né? Então, a gente está reestruturando também a nossa educação nesse sentido. Perfeito. Bom, professora Rosane Tasquet de Doné, quero agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite, ampliar essas informações, confirmando então aquilo que está já decretado, que é a retomada gradual das aulas presenciais em nossa municipalidade a partir de segunda-feira, né? Segunda-feira, educação infantil, primeiro e segundo anos, da fundamental, na terça-feira, dia 3, terceiro, quarto e quinto anos, e no dia 4, na quarta-feira, sexto ao nono ano, esta retomada, né? Assim como também a questão que envolve as atividades com os alunos em algumas escolas que permitirem, com o distanciamento de 1 metro, a presença será de 100%, aqui não permitir, será individual em cada escola, estará sendo então distribuído os alunos de acordo com a capacidade física da escola de receber, respeitando esses distanciamentos. A senhora também salientou de que foram tomadas todas as providências no sentido de preparar o ambiente para a higienização, utilização de álcool em gel, máscara, todas essas proteções, sabão, lavar as mãos, todas essas proteções têm que ser feitas também. Os professores todos estão vacinados e, é claro, evidente, os alunos não, porque não existe disponibilidade de vacina para crianças nessa idade ainda. Mas a gente, claro, torce para que essa retomada possa ser feita de forma segura, como tem sido feita até agora, no sentido de que precisamos ter a retomada do ensino, desse ensino na vida normal que nós tínhamos anteriormente, como a senhora bem salientou, todo mundo já sabe disso também, é o novo normal, né? A gente, claro, com essa experiência que nós, você, eu, todo mundo vivenciou, o mundo inteiro vivenciou, a gente vai sair modificado de todo esse processo, mas espera-se para melhor. Mas, professora, eu quero novamente lhe agradecer, deixar o nosso microfone à disposição se algo mais gostaria de colocar em nome da secretaria que a senhora representa, e nesse momento representando a municipalidade também, ou senão as suas despedidas momentâneas. Esperamos em outros momentos tê-la em contato conosco aqui, levarmos essas informações à nossa audiência. Mas mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. A gente agradece o espaço, Miguel, na rádio, para que a gente possa divulgar o que está ocorrendo, né, na educação do nosso município. Dizer assim que a gente está preparado para receber essas crianças e gostaríamos assim que as famílias nos dessem esse apoio, nos auxiliassem também nesse retorno gradativo das nossas crianças nas escolas, né? Que os pais eles se sentissem mais seguros e tranquilos, porque o trabalho que deve ser executado nas escolas, deveria ser executado, foi executado. Então, a gente está apreensiva para que tudo isso ocorra da melhor maneira possível. As escolas sabem também que atitudes tomar em um caso de uma criança que tiver, né, no caso, se pegar algum Covid. A gente acredita que quanto mais pessoas vacinadas, melhor menos pessoas vão ser acometidas desse vírus que está aí, né? Agradecer, então, a nossa comunidade, agradecer esse espaço, a nossa administração municipal também, do nosso prefeito, o Gustavo Terra, que nos dá um grande apoio, um grande trabalho, vem se realizando também junto à rede municipal de ensino. Obrigada a todos. Nós que agradecemos. Rosane Tasquet de Doné, secretária de Educação do município de Pancietã, que falou com você, que está acompanhando o programa Variedades. 9h52, nós vamos ao intervalo comercial.